todo ser humano tem uma rotina e tem hábitos. Quer ele perceba isso ou não. E qualquer coisa que sair um pouquinho dessa rotina, desses hábitos, vai ser estressante. Uhum. Entende? Vai gerar estresse. Vai gerar tomada de decisão, gasto de energia e etc. Então, você romper com alguma coisa é energeticamente difícil porque gasta mesmo. Mas, por isso que eu gosto de abordar bastante a rotina. E dentro da rotina tem substituição de atividades. Então, pelo perfil da pessoa, pelo qual tipo de motivação que ela tem para jogar, tem até algumas escalas que a gente usa para medir isso em terapia, você vê se a pessoa se motiva mais pela parte de socialização dos jogos, se ela se motiva mais pela parte de desenvolvimento, de crescer ali dentro do jogo, ver o progresso dele, se ela se motiva mais pela competitividade. E através desse diagnóstico, você pensa em atividades de substituição que podem casar com essa necessidade dela. É tipo mapear, né? É, tipo isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem ali, gosta de jogar muito pela socialização, vamos enriquecer o ambiente social dela. Vamos criar ciclos maiores de amizade. Às vezes ela tem uma amizade muito forte ali dentro do jogo, mas não tem fora. Então, vamos começar a construir um ciclo social fora disso. Você pode fazer isso começando a praticar um esporte coletivo. Um futebol, por exemplo, tem várias pessoas ali interagindo. O tal do beach tennis, o pessoal zoa muito beach tennis hoje em dia, mas é interessante porque tem outras pessoas, você está interagindo. O esporte, geralmente, é uma excelente rota de fuga. Uma luta benéfica, também, né? Alguma coisa assim, mas que você tem... Não, artes marciais, cara, é uma coisa excelente, assim, para a maioria dos casos de vício, que é muito interessante o quanto que enriquece a pessoa aquilo ali. Ali ela tá treinando, ela tá interagindo com outras pessoas, ela tá se colocando em situações de conflito com outras pessoas muitas vezes. No treino de jiu-jitsu, o cara te pega, aperta mais pesado, você, que merda, por que você me pegou pesado assim? Você treina habilidades sociais de resolução de conflitos ali muitas vezes, e tem o mestre, tem o cara que te ensina, que você tem que respeitar, tem que fazer o que ele pede do jeito correto, porque ele tá ali para te ensinar. Então tem um enriquecimento muito grande quando você faz artes marciais, e pessoas que têm uma tendência a viciar em jogos geralmente se beneficiam muito das artes marciais, muito mesmo. Então isso é uma boa fuga até para a pessoa que está às vezes viciada em jogo, e muitas vezes o vício em jogo acompanha uma espécie de sedentarismo também. Acompanha, com certeza. Porque é uma atividade sedentária. É uma atividade sedentária. Você mexer o mouse e o teclado não adianta, velho. O teu corpo foi feito para movimentar. Quem falou isso até o Wesley. A gente tem muitas articulações, tipo assim, a gente, por exemplo, um cachorro não sobe numa árvore. Nós podemos correr, andar, engatinhar, subir em árvore, nadar. A gente é uma espécie de onívoro. Não, a gente é muito louco, o nosso corpo. A gente consegue fazer quase tudo. É meio pato, né? Qual que é o enigma do pato? O pato, ele nada, voa e corre, mas faz tudo ruim. Faz tudo mais nada ou menos. Ruim, corre ruim e não sabe voar direito. Cara, você falando nisso, eu lembrei de um livro que chama Nascidos para Correr. Como é isso, cara? Que livro cara, é esse? Nesse livro é de um jornalista, né, dos Estados Unidos, e ele mostra para você que o corpo do ser humano, basicamente no livro dele, ele mostra que o corpo do ser humano é mais adaptado para corrida do que para caminhada, e que muitas vezes a causa das lesões é o tênis. Caraca, muito louco. Mas ele conversa Vai andar descalço que tu é feito para isso, né, cara? Ele conversa com biólogos e tudo mais, e eles veem que, sim, a composição do corpo humano é muito diferente da maioria dos animais. Por exemplo, você pega um felino, um animal quadrúpede, para correr, chega um certo ponto que ele precisa parar, porque senão ele vai morrer. Por quê? Pensa comigo. Ele tá correndo, ele estica as patinhas. Depois ele contrai as patinhas. A respiração dele está submetida a isso. O ritmo respiratório, até cardíaco, às vezes pela compressão que ele faz quando ele se encolhe para esticar de novo. É um movimento muito amplo, né? É um movimento Estica muito amplo. Comprime muito. E ele não tem autonomia de controlar a velocidade de respiração dele de acordo com o movimento que ele está fazendo. Então ele fica submetido àquele movimento. Então, se ele correr durante muito tempo, a temperatura corporal dele começa a subir. Chega um ponto que ele se recusa a se movimentar, ele deita. Entra um colapso, se ele não fizer isso, ele vai morrer. Caraca. Inclusive, tem uma estratégia de caça de tribos africanas. Acho que até hoje em dia tem seres humanos que fazem isso, que é você correr atrás do animal até ele morrer de cansaço. O ser humano, ele tem as pernas ali independentes. Nosso sistema de respiratório independe do movimento que você está fazendo com as pernas. Óbvio, ele vai acelerar um pouquinho e diminuir um pouquinho de ritmo de acordo com a atividade que você vai estar fazendo. Mas ele se controla de certa forma e ele controla a temperatura do corpo muito bem. Então, por isso que o ser humano consegue correr aí maratonas. Nós transpiramos, né? Isso é uma grande vantagem biológica, né? Exatamente. Então, tem uma série de vantagens. Né? E, então, realmente, o corpo do ser humano é uma máquina, assim, absurda e feita para se movimentar. Então, qualquer coisa que envolva movimento, geralmente tem uma resposta muito boa, cara. Crianças.
A criança, cara, ela tá se desenvolvendo. Muito do que ela aprende de como um todo para a vida dela vem através do movimento. Ela se desenvolve através do movimento. É muito interessante. É interessante que essa avaliação. É muito importante também que eu vejo é a questão dos pais observarem isso, porque às vezes os pais, até pela rotina do dia a dia, submetem a um grande controle comportamental chamado telas, tablets, que eu acho que é uma coisa extremamente nociva e venenosa, na minha leiga opinião, tá? Leiga assim, parcialmente leiga, porque tem uma neurociência aí, mas qual que é o ponto? Primeiro, eu não tenho filhos ainda, a gente pretende ter em breve, mas ao tê-lo, ou tê-los, né, se vier mais de um, é evitar ao máximo esse contato, e se tiver um contato com telas, que ele seja realmente controlado com relação a tempo, para que a criança, que obviamente uma criança de pouca idade, ela tem uma neuroplasticidade gigantesca, e aquilo dá uma facilidade dela, tipo, rapidamente ela pega a manha de como fazer, entendeu? Sim, muito mais rápido que um adulto. E aí, cara, ao mexer nisso, acabar entrando numa situação de vício muito facilmente. Então, eu acho que uma forma de você evitar isso também é você submeter a criança a atividades motoras. Com certeza. Porque é o que precisa para o seu desenvolvimento, para a sua saúde e tudo. E o nosso corpo pede isso, né? Exato. E tem um outro ponto importante aqui, pegando toda a minha base behaviorista, que é o seguinte. Você está colocando a criança de frente para uma tela e passando a maior parte do tempo fazendo isso. Essa criança não desenvolve repertório comportamental. Entende? Ela começa a entender que o recurso é esse. O mecanismo é esse. E lembra que eu te falei de compulsões, vícios, que tudo tem uma história de aprendizagem? Sim. A criança está aprendendo a ter ativação do sistema de recompensa através da tela.